Meu nome é Fernando Pacheco, sou artista, pintor, desenho, também trabalho com objetos tridimensionais, enfim, vida e arte para mim é uma coisa só. Estou o tempo todo envolvido com as duas coisas ao mesmo tempo, com a vida e com a arte. Hoje eu estou batendo um papo sobre uma artista que vai me dar muito prazer falar sobre ela. Uma artista, de certa forma, pouco conhecida, mas que foi muito importante no início do modernismo, que foi pioneira do modernismo aqui em Minas Gerais. Trata-se de Zina Aita, né? Ela nasceu em 1900, aqui em Belo Horizonte, e muito cedo foi para a Europa. Aquilo era muito comum naquela época, assim, na segunda metade do século XX também, no início da segunda metade do século XX, os artistas procurarem ir à Europa e, inclusive, frequentar ateliês de artistas europeus, né? E mesmo os europeus que vinham para cá, os artistas aproveitavam isso e ter contato com eles, né? Então, a Zina foi para Florença, na Itália, e lá ela então teve suas aulas lá, inclusive com o mestre Galileu Chini, italiano, e ela sofreu uma grande influência disso, da viagem dela para lá. Apesar de ser muito jovem, ela foi para lá adolescente, voltou para o Brasil em 1920, com 20 anos de idade. E fez sua primeira exposição individual num prédio assim administrativo. Naquela época usava muito exposições, não tinha muito essa coisa de galeria especialista, galerias de arte, assim, né? Então, os artistas expunham em prédios públicos, hall de hotel. Aqui em BH teve uma exposição famosa, isso depois de 22, no edifício Mariana, ali na Avenida Afonso Pena. E ela expôs em 1920 num prédio desses aí, eu não sei exatamente o que funcionava lá, um conselho deliberativo, uma instituição, que era na Avenida Augusto de Lima com Rua da Bahia, um lugar icônico de Belo Horizonte, né? Ela fez a exposição individual dela lá. E nessa época, as pessoas ficavam incomodadas, porque ela veio com aquelas lições que ela teve lá da Europa, do pós-impressionismo, e ela sofreu influência também do futurismo, desses movimentos que tinham lá na Europa e na Itália, na França, o pós-impressionismo. Então, ela tinha influência de Degas, principalmente na delicadeza da linha, do desenho, né? Edgar Degas. Aspectos decorativos também, né? Do Gustavo Klimt. E do futurismo, que foi um movimento eminentemente, basicamente, acontecido na Itália, né? Então ela veio com essas informações e também do fauvismo, né? Que aconteceu depois do impressionismo, através de Henri Matisse, André Derain. Então ela sofreu essas influências também, as mesmas influências nesse aspecto, e a Anita Malfatti, atuante da Semana de Arte Moderna de 22, sofreu. E ela fez essa exposição lá, e nessa exposição, inclusive, tinha um quadro famoso, que eu até conheço muito, que é um garoto, assim, com um boné, e ao lado, assim, entre as massas, assim, de cor e tal, tem uma área vermelha, assim, vivo, um vermelho vivo e tudo. E isso, as pessoas conservadoras aqui ficavam um pouco chocadas, porque saía daquele tradicional e viam, então, cores falando por si só. A cor não era para imitar a realidade. Por exemplo, se uma laranja é amarela, ela não tem que pintar de amarelo, ela pode pintar a laranja de vermelho. Então, isso é a pintura pela pintura, e não a pintura de representação. E essa cor vermelha que tinha nesse quadro, dá para a gente perceber bem que ela remete também não só às influências europeias que ela teve, como eu estava dizendo, do futurismo, do pós-impressionismo, do fauvismo, mas ela remete ao barroco mineiro, através de Ataíde, do mestre Ataíde, que fez tanta pintura pelas igrejas de Minas Gerais, né? De Ouro Preto, São João del Rei, das cidades barrocas mineiras. Esse vermelho ali denota essa influência que ela teve também do barroco mineiro, particularmente do mestre Ataíde, que usava esses vermelhos, não o vermelho chinês, era o vermelho do barroco, do expressionismo barroco, do barroco expressionista. Então, ela estava afinada, digamos assim, em romper aquela pintura tradicional
e passar a fazer uma arte afinada com o modernismo e com os conceitos de liberdade de expressão, a pintura pela pintura, né? E ela, então, fez essa exposição com 20 anos de idade, em 1920, aqui em BH. E 2 anos depois é que foi a Semana de Arte Moderna de 22. Então, como esses modernistas lá de São Paulo, que frequentavam lá, magnatas lá de São Paulo, eles eram um grupo assim muito fechado, muito articulado, né? Mas eles vieram a Minas Gerais, fizeram aqui expedições aqui, viajaram por aqui, e visitar poetas aqui, em Ouro Preto e tudo mais. Então acabou que a Zina Aita, ela ficou amiga de alguns deles, né? Ficou amiga do poeta Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Mário de Andrade, que era, entre aspas, o chefão da coisa lá, e a Anita Malfatti, a pintora que também tinha essas mesmas influências, né? E eles fizeram aquele manifesto lá no Teatro Municipal lá de São Paulo e tudo acontecendo lá. E depois fizeram a exposição. E dessa exposição, em 1922, que foi assim um marco assim, que colocou lá tudo que os modernistas pensavam e basicamente todos eles, né? Acho que só a Tarsila do Amaral particularmente não estava aqui no dia do manifesto lá no teatro, mas depois você vê a Tarsila do Amaral assumiu, né, em um ícone, né, do modernismo, porque ela conseguiu, através de todas as informações que ela tinha do que estava acontecendo no mundo, através dessa antropofagia e tudo mais, né, ela criou uma pintura assim que remetia a raízes brasileiras, né? Todo mundo sabe. E a Zina, então, participou dessa exposição dos modernistas, em 1922, com 8 obras, 8 quadros, né? Na verdade, 8 pinturas, 8 obras, porque ela era uma grande desenhista também. Além de pintora, ela era desenhista e ceramista também, fez bastante cerâmica, tinha um desenho primoroso, mas nessa exposição ela expôs 8 obras pintura. Depois ela continua essa relação com os modernistas, né? E fazendo ilustrações, porque os modernistas tinham uma revista, uma publicação que chamava Claxon. E nessa revista, então, era uma revista da publicação dos modernistas paulistas. A Zina Aita faz várias ilustrações para essa publicação. Então ela estava afinadinha assim com o pessoal lá de São Paulo, né? E aqui em Minas, sua produção, ela não costumava datar as suas obras, e é uma produção, assim, relativamente pouco conhecida. Mas foi construindo a sua obra, não obstante não ter esse grande reconhecimento aqui, e uma obra que tinha aspectos do Arte Nouveau, todas as influências dela, né? A delicadeza dos seus traços, do seu desenho, e pela pintura que rompia com aspectos tradicionais, né? Ela se tornava pioneira do modernismo em Minas Gerais, né? Apesar de que aqui em Minas Gerais havia artistas com aspectos que rompia com a pintura acadêmica em si, mas, na verdade, por exemplo, Aníbal Matos, né, que já rompia um pouco com a pintura acadêmica, mas ficavam muito presos assim ainda nas questões do impressionismo francês. Ela veio com aquela pintura aberta, a pintura pela pintura, né, que os conservadores falavam que aquelas cores poderiam até ferir o olhar, né. Depois, aqui já tinha o Genesco Murta, mas fazia assim uma pintura também pós-impressionista, pontilhismo. Ele fez vários painéis aí, até no Hotel de Araxá tem painéis dele, no Palácio das Artes de Belo Horizonte tem uma galeria com o nome dele, é o Genesco Murta. Mas ele depois, e a pintura dele ficou presa naquele pós-impressionismo. E quem teve essa pintura mesmo, assim, de rompimento, de colocar pela primeira vez as cores, assim, falando por si, né, e não como representação do que ela estava pintando, foi Zina Aita, aqui em Minas Gerais. Então eu a coloco mesmo como pioneira do modernismo aqui em Minas Gerais. E falando modernismo enquanto movimento mesmo, porque depois o Guiar veio para cá, mas o Guiar veio só em 1944, pelas mãos do Juscelino Kubitschek, que na época era prefeito de Belo Horizonte.
depois foi governador e depois presidente. Mas enquanto era prefeito, ele trouxe o Alberto da Veiga Guinhar, que foi um pintor absolutamente moderno, modernista, moderno, mas assim, inserido no movimento modernista da Semana de 22, foi a Zina Aita, né? Outra coisa que ela estava muito afinada com o modernismo era que ela retratava. Por exemplo, o modernismo gostava muito de colocar no foco pessoas comuns, pessoas simples, pessoas pobres, trabalhadores brasileiros, pretos, inclusive assim, operários de fábrica, né? Tem quadros famosos assim que retratam, né? Da própria Tarsila, tem o Mulato. A Zina, ela entrou nessa temática também. Tem um quadro dela, deslumbrante, que são trabalhadores calçando uma rua. Trabalhadores, assim, que seriam da prefeitura da cidade, mas, de certa forma, quem trabalhava fazendo trabalhos assim, mais pesados, trabalho tal, eram essas pessoas de classe inferior e, basicamente, se tratava de pessoas pretas. Então, tem essa pintura dela e que as pessoas são nitidamente pretas e elas estão calçando uma rua. Só que as cores não obedecem à realidade, assim, à representação da realidade. Então, ela já coloca, não obstante estar fazendo uma pintura assim com cunho até social e tal, mas os aspectos assim da arte são muito fortes no quadro, porque as sombras, por exemplo, em vez de ser escuras, pretas, escuras, sem luz, né? Não, elas são azuis, brilhantes, as sombras. Então, a figura preta do preto que está trabalhando em pé e a sombra dele projetada no chão é azul, fulgurante, brilhante. Então, isso já é esse aspecto, uma influência do fauvismo e tal, mas é rompendo com a tradição e colocando a pintura como pintura. E outra coisa é o movimento, porque o futurismo italiano era a questão do movimento, era os trem, era o trem-bala, é o avião, mulher descendo a escada. Então, o quadro famoso de Marcelo Duchamp, tudo é movimento. É a mesma pintura que é bidimensional, estática, eles davam através do desenho, da parte gráfica da pintura, o movimento, as figuras, né? Um cachorrinho correndo, do Giacomo Balla. Tudo isso é o futurismo. Então, nesse quadro, os trabalhadores têm movimento. É um trabalho de cunho social, ao mesmo tempo rompendo com as cores da realidade, as sombras azuis, e os trabalhadores têm movimento. Eles ali mostram que estão em movimento, que estão, digamos assim, não estão estáticos, posando no quadro. Eles estão fazendo um trabalho. Para esse trabalho, é claro que o movimento é intrínseco, né? Então, a Zina tem todos esses aspectos, né? Aspectos espetaculares, né? Pintava pessoas comuns, pessoas urbanas, né? E outra coisa também é que ela não ficou, digamos, famosa. Porém, a sua participação não foi só assim episódica, histórica, no sentido de que ela estava lá na exposição junto com os modernistas paulistas, né? Foi importante, sabe? Ela é mulher no meio daqueles modernistas homens. As mulheres eram a Tarsila do Amaral, né? A Anita Malfatti, tudo, e a gente tem uma mineira lá, né? Que é a Zina Aita. É uma coisa espetacular. E o fato dela ter ido tão jovem lá para a Itália mostra assim a dinâmica dela, né? O desejo dela de estar inserida nesse contexto, né? Artístico e moderno, afinada com as coisas do tempo. Depois você vê, os artistas, depois desse período do modernismo, nos anos 40 e tal, artistas iam para a Europa para estudar lá. O próprio Nimar de Paula, outro artista aqui mineiro, ele foi para a França e estudou lá no ateliê do André Lotte. Esse artista André Lotte, ele era um artista francês, afinado lá com os artistas da época lá, Henri Matisse e tudo, mas ele dava aulas também no ateliê dele. E o Inimar de Paula foi, o Iberê Camargo foi, teve aula lá com o André Lotte. Eu, por exemplo, na minha trajetória, eu não fui para ter aula fora, mas quando eu era ainda adolescente, eu fiquei conhecendo aqui um grande mestre da pintura italiana também, para você ver como é que os artistas brasileiros eles tinham essa relação, né, com o que estava acontecendo, principalmente
principalmente na Europa. E veio Domenico Lazzarini para Belo Horizonte, um grande mestre italiano, deu aula de técnica de pintura no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e eu frequentei, adolescente, assim, muito jovem, o ateliê dele no Rio de Janeiro, do Domenico Lazzarini, e depois de um russo chamado Vladimir Obreskov. Depois eu saí do Brasil, eu, Fernando Pacheco, saí do Brasil, mas não fui para estudar, aí já estava com a minha linguagem andando e tal, e fui convidado, então realizei muitas exposições fora do Brasil, e na Ásia toda, na China, Taiwan, Japão, e na Nova Zelândia várias vezes. Agora acabei de fazer uma exposição, participar de uma importante exposição de artistas latino-americanos lá em Pequim, inaugurando um grande museu lá em Pequim, e tudo isso, né? Eu tenho 6 livros publicados sobre minha obra, um livro autoral de poesia, que eu lancei ano passado durante a pandemia, e vai ser, esse ano 2022, estreado um filme, longa-metragem, documentário sobre a minha trajetória artística. Por que eu estou falando isso? Porque os tempos hoje propiciam muito isso, né? Hoje tem a internet, a comunicação, você faz rapidamente com vários países do mundo, né? Uma pessoa que está lá em Nova Zelândia sabe que tem um painel meu aqui no aeroporto internacional de Belo Horizonte, vai procurar saber da minha obra. Eu disse isso tudo para vocês entenderem que na época da Zina Aida, sua primeira exposição em 1920, imagina o que tinha em 1920. Né? Não existia computador, não existia internet, não existia celular, não existia televisão, nada disso. Só existia o jornal impresso e rádio. Como os modernistas paulistas estavam lá em São Paulo, que São Paulo, né, os Matarazzo, tudo lá, o Teatro Municipal, e tudo convergindo para lá. O Di Cavalcanti era do Rio de Janeiro, mas amigo, foi colega de escola do Mário de Andrade. Então eles tinham aquela, digamos assim, aquela facilidade do grupo, né? Está inserido num contexto assim, rápido. E a Zina Aida mineira, aqui em Belo Horizonte e tal, e sem todas as condições que eu citei agora, que hoje os artistas de hoje podem usufruir, né, da internet, da comunicação, dessa globalização que tem aspectos muito negativos, mas propiciam também facilidade de absorver o que está sendo feito, né, em outros locais, em outros continentes e tudo mais. A Zina não tinha. Como em Minas Gerais, aquele aspecto provinciano daqui, ainda tinha isso, né? Quer dizer, pelo fato dela não estar lá em São Paulo, morando lá e fazendo tudo lá, ainda tinha esse aspecto assim de cobrança, né? De por que ela pinta assim, por que esse vermelho, por que a sombra é azul. Então, além de todo esse problema daqueles anos, né? Da dificuldade de comunicação, de tudo mais, ela ainda vivia, não era na grande metrópole, em São Paulo, no Rio, ela vivia em Belo Horizonte, que era muito fechado, muito provinciano até, né? Então, por isso, a Zina Aita ficou tão, digamos assim, pouco conhecida, sua obra praticamente nula o conhecimento dela. O nome alguém já ouviu falar, mas a obra quase ninguém conhece mesmo, né? Tive contato assim ao vivo com poucos quadros dela. Vamos terminar esse bate-papo aqui dizendo que ela não obstante a presença posteriormente do Guinhar aqui, e já ter existido um Genesco Murta aqui nos anos 40, o Guinhar ter vindo nos anos 40, essa coisa toda, mas ela, como fez a primeira exposição em 1920, ela é definitivamente a precursora do modernismo aqui em Minas Gerais. E só completando, eu gostaria de dizer que, assim, o desejo do desenvolvimento em Zina Aita, o desejo dela do desenvolvimento da obra dela, havia o desejo dela de romper com o academicismo e inovar por meio do processo dialético entre o eterno e o fugaz. Ou seja, a obra dela tinha aspectos clássicos e aspectos fugazes. E então, por isso, a obra dela é inovadora.
ela rompe com uma coisa, um academicismo, e se arrisca num processo de desenvolvimento de linguagem, de liberdade, de fazer da arte um grito, uma expressão de liberdade. Tá bom? Muito obrigado, e o abraço e as cores minhas do Fernando Pacheco.